Dorival, aqui, boa noite. Vitor Scaroli do Portal Meu Timão. Queria que você falasse, né, da primeira vitória do Corinthians fora de casa no Campeonato Brasileiro. Vitória essa que vem antes de um jogo importante também. O Corinthians, na minha opinião, teve mais volume o jogo todo. Não sei o que você pensa ali da atuação do Corinthians em si. E falar um pouco dessa vitória, hein? Não, realmente foi uma vitória importante. Eu acredito que nos jogos anteriores nós também tivemos momentos importantes que poderíamos ter definido, como aconteceu na partida de hoje. Eu acho que um resultado que premia o trabalho que essa garotada vem fazendo. Eu acho que seria fundamental que acontecesse num momento como esse. Agora, é apenas um bom resultado, nada além disso, e nós sabemos e temos consciência que a nossa pontuação perante a classificação ainda é muito aquém daquilo que nós precisamos e esperamos. Vamos trabalhar aí para que rapidamente a gente reencontre um novo caminho e, se Deus quiser, possamos daqui a pouco estarmos aí brigando pelas primeiras colocações. Professor, aqui, Vinícius Lúcio, central do Timão. Fala um pouquinho da entrada do Carrilho, que quando ele entra, o Corinthians, na sequência, faz o gol, numa jogada envolvendo o Garro, ele e o cruzamento para o gol do Tales. Qual foi a importância da entrada dele e jogando ali pelo lado direito? Bem, eu acho que nós temos que tirar o melhor de cada jogador. O Carrilho, comprovadamente, nós tínhamos uma sinalização do departamento físico do clube que a melhor condição seria que o aproveitássemos na segunda etapa. Eu acho que ele entrou num momento importante, que nós estávamos precisando de um fôlego novo. É um jogador de jogadas coordenadas, organizadas, executou uma função muito importante hoje, foi fundamental na definição do nosso resultado, não só pela jogada de aproximação, com garra, troca de passes, a infiltração, como também o movimento que foi feito pelo Magno, um movimento trabalhado exaustivamente nesse último período de treinamentos que nós tivemos, exigindo um pouco mais de agressividade de todos os jogadores e, entre eles, também essa postura do Magno de ser um pouquinho mais agressivo na frente, e ele foi premiado aí com esse gol. Dorival, aqui, boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Gostaria que você fizesse, né, uma avaliação da partida do Guinegão, né, a primeira partida dele como titular pelo Corinthians. Eu acho que foi muito importante, interessante a participação do Gui. A todo momento criando dificuldades para os dois homens de zaga da equipe do Ceará, que tem realmente uma equipe muito consistente, muito sólida, e o Gui importunou a todo momento, abriu espaços, atacou espaços, compensou pelo lado esquerdo, compensou pelo lado direito quando faltava um atleta para a iniciação de uma marcação. Eu acho que ele teve uma participação muito importante, muito boa, e eu espero que ele continue evoluindo, crescendo e que tenha aí mais oportunidades pela frente. Dorival, aqui Pedro Pinheiro da Band, boa noite, parabéns pela vitória. Eu acho que é impossível a gente não falar de você voltar a vencer depois de um tempo com o Corinthians e contra o Ceará, um clube que você foi treinador em 2022, quando você resolveu retomar esse cargo de treinador. Como é que você se sente uma vitória como essa contra um time também que foi importante para você? Primeiro que eu tenho um respeito muito grande pela equipe do Ceará, pela oportunidade que me foi dada, pelo carinho com que sempre sou e fui recebido aqui dentro. Tenho uma consideração importante com todos e de muito respeito. Uma partida difícil, complicada, um resultado que nós talvez já tenhamos merecido em outras partidas anteriores, pelo volume que nós apresentávamos, pelo trabalho de posse, pela criação de oportunidades. E ela acaba surgindo justamente nesse momento. Eu acho que foi um jogo bem difícil, equilibrado, com muitas dificuldades,
troca de passes muito morosa, a bola muito viva. Mais uma vez, não vamos nem tocar no assunto a respeito do gramado, porque isso daí já vem de tempos, mas o importante é que, para que melhoremos os espetáculos, uma partida desse nível merecia um gramado com um pouco mais de qualidade. Eu acho que, independente disso, foi fundamental o momento e que esse momento retome talvez aí a confiança da nossa equipe e voltemos a ter partidas com a mesma consistência que temos jogado, mas acima de tudo buscando o gol e que ele saia para que com um pouco mais de naturalidade você alcance resultados. Aqui, Dorival. Boa noite, Dorival. Boa noite. André Carvalho, do FM Conexão 70. Parabéns pela vitória. Difícil vencer o Alvinegro aqui no Castelão, né? É uma sequência que o Ceará já vinha sempre conseguindo de bons resultados. E eu queria saber o seguinte, que, como você falou, foi um jogo difícil, um jogo de poucas oportunidades, um jogo de ausências, tanto por parte do Corinthians como por parte do Ceará, e se você vai continuar dando oportunidade a esses jogadores que têm surgido no Corinthians, né, principalmente nesse momento de recomeço da equipe agora, depois da Copa do Campeonato de Clubes, né? Assim, eu acho que o trabalho de um treinador, ele passa por um detalhe como esse. É importante aqui que nós possamos colocar o nosso torcedor. Quando eu fiz um acerto com a diretoria do Corinthians, em especial com o Fabinho, nós ali acertamos que precisaríamos, naquele momento, de pelo menos 4 jogadores que viessem a acrescentar ao nosso grupo de trabalhos. Isso foi definido lá atrás. É natural que nós tivemos muitas dificuldades em razão dessas mudanças todas que vocês estão acompanhando em relação ao clube, a saída do presidente Augusto, a vinda do presidente que nesse momento está à frente da equipe e que está procurando desenvolver também e dar sequência a essas possíveis contratações, porém elas ficaram um tempo paradas em razão justamente desse problema que nós tivemos. O Fabinho está trabalhando incessantemente para que alcancemos alguns nomes, perdemos alguns aí no meio do caminho, em razão dessa espera que nós tivemos que ter, mas nós temos que passar ao nosso torcedor a certeza daquilo que vai acontecer. E eu espero que, em cima disso, nós tenhamos, partindo da nossa condição de podermos esclarecer esse fato e buscarmos a manutenção do trabalho com esses jovens, até porque eles precisam de um amadurecimento e é muito difícil você tê-los em totais condições num campeonato tão pesado e tão difícil como o de hoje. Nós tínhamos no jogo anterior apenas 3 garotos no banco, um deles entrou para um jogo que se desenhava como foi muito difícil, muito complicado, definido no último minuto da partida, e todos nós sabemos que o Corinthians precisa de mais alguns nomes que venham a reforçar esse grupo de trabalho. Eu não vou falar apenas uma vez isso, não vou ficar novamente batendo, já falei semana passada. Eu acho que o mais importante é nós focarmos o trabalho em cima daqueles que aqui estão, aguardando as possibilidades que existam, mas, acima de tudo, sendo leal com o nosso torcedor, que é o mais importante. O torcedor tem que ter consciência e saber o momento que o clube está vivendo, as dificuldades que nós estamos passando, os problemas enfrentados, mas, acima de tudo, trabalhando para que busquemos soluções internamente. Aqui, Dorival. Cristine Martins, da TV Editora Dinâmica, boa noite, um prazer falar contigo. Você é um técnico extremamente experiente e que não teve receio algum de se defender no final do jogo. O Ceará pressionou um pouquinho mais na reta final do segundo tempo. O seu time fez 1-0 e você termina a partida com vários defensores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro que nós olhamos, estudamos bastante a equipe do Ceará, e independente da perda, né, de 2 jogadores
importantes, jogadores que têm não só a velocidade, né, na condução de bola pelos lados do campo, como também Pedro, um jogador de área que gera muita dificuldade. E nós nos preparamos para uma condição como essa, imaginando que teríamos também na segunda partida, nesse período de treinamento, que teríamos na nossa segunda partida justamente uma equipe que explora muito esse tipo de jogada, que coloca muitas bolas dentro da área. Então nós precisávamos também nos precaver em relação a isso. Trabalhamos com uma linha de 5, ora com Félix Torres, ora com João, ora em outros momentos com Gustavo, enfim. Trabalhamos porque imaginávamos que poderia acontecer dentro da partida. Nós tivemos uma perda de agressividade, né, ao final dela, é natural. O Ceará também se jogou para cima da equipe do Corinthians, o que é um fato, depois do gol, e nós precisávamos nos defendermos. Eu acho que nós não tivemos tantas dificuldades assim, justamente pela organização que a equipe teve, acima de tudo pela disputa, não se entregou em momento nenhum, continuou brigando muito pela posse de bola, e para nós foi um resultado importante pelo momento que nós estávamos aí vivendo.